Eu tenho certeza que você já viu algum player grande aí no digital, ou que você se espelha na criação de conteúdo, ou até como um profissional criando conteúdos exatamente assim, no formato Twitch, post com fundo branco ou preto, o texto, a fotinha de perfil e o texto ali. Saiba que a maioria desses players grandes que utiliza esse tipo de formato, Alex Hormozzi é um, quem faz muito esse formato é o Thiago Negro, que vem crescendo muito com esse tipo de carrossel. É muito comum a gente ver em portais de fofocas também, né? Que eles normalmente postavam no X, ali no Twitter, e depois trazia um print aqui e postava para facilitar ainda mais a fofoca ali. Mas foi um formato que se popularizou muito. O Dankoi tem esse outro formato aqui. E o que é o interessante? É um formato que é possível ser automatizado e eu quero falar sobre a automação desse formato aqui nesse vídeo, utilizando o Cloud Code. Eu quero te mostrar todo o overview geral. Nos últimos dias venho estudando muito para conseguir fazer essa automação, mesmo sendo um conteúdo fácil de criar, um conteúdo simples de criar e também sendo um conteúdo que traz um resultado muito bom. Mas mesmo sendo muito fácil, sempre dá para a gente deixar ainda mais fácil. Para quê? Não para simplesmente a gente conseguir um volume ainda maior. Concorda comigo que é melhor você postar 7, 8, 10 conteúdos ali na semana do que apenas um? E quando eu falo postar 10 na semana, não estou falando de postar 10 com má qualidade. Estou falando 10 conteúdos com altíssima qualidade para te trazer um resultado ainda maior. E você faz exatamente como o Alex Hormozzi, igual o Thiago Negro, que são feras nesse formato, onde postam outros vídeos no meio, vídeos, carrossel, frase, e vai postando. Isso aqui é um formato muito bom para trazer notícias do mercado, para trazer um conhecimento, um passo a passo, algum conteúdo que você fez, por exemplo, no YouTube, você transformar ele em um carrossel. Enfim, é possível você automatizar isso. Eu automatizei aqui no meu processo e quero te mostrar aqui nesse vídeo como você pode fazer aí no seu também. Mas uma coisa a gente já tem certeza, é um formato que traz muito resultado. Todos os meus clientes que eu utilizo aqui, normalmente esse tipo de conteúdo é o conteúdo que mais traz seguidores, porque é um formato que simula o orgânico, é um formato que traz muito seguidor. Quando a gente utiliza esse formato em anúncios, traz um custo por clique, um custo por resultado ainda menor, então a gente consegue aproveitar muito desse formato. E se a gente conseguir automatizar esse formato, de uma forma ainda mais fácil, mais rápida e de uma qualidade ainda melhor, é claro que é sempre bem-vindo. Então eu quero te mostrar isso nesse vídeo. E se você que está nesse vídeo quer melhorar suas vendas no ano de 2026, aqui no primeiro link da descrição tem um link onde você pode me enviar uma mensagem e a gente tem 1 hora aí de conversa num diagnóstico estratégico. O que a gente pode automatizar na sua empresa para você ter um resultado ainda melhor. Não só automatizar, mas principalmente aliar o marketing, as vendas e potencializar ainda tudo ali através da IA. Eu faço isso com a minha empresa e com todos os meus clientes e será um prazer aí ter essa conversa aí com você também, para eu entender se faz sentido ou não a gente tá entrando nessa parceria. Basicamente, para você conseguir automatizar, é claro, você vai precisar do Cloud Code. Eu utilizo o Cloud Code aqui dentro do VS Code, para que a visualização acaba sendo melhor aqui para mim e eu gosto de estar vendo a pasta aqui, o chat aqui e tudo que ele está fazendo aqui do outro lado também. Eu gosto de ter essa visualização. Talvez você utilize outra forma. Se você não tem esse modelo aí no seu computador, você pode estar procurando vários vídeos aqui no YouTube para como conectar o VS Code aí no Cloud Code e vários outros formatos. Mas de antemão, você precisa ter o Cloud Code aí. Vamos falar sobre esse fluxo de criação. Basicamente, eu dividi em 3 pilares aqui dentro da empresa. Primeiramente o copy, a gente precisa ter o copywriter muito bem alinhado ali para a criação dos textos. Depois o copy vai enviar o output aqui para o designer vai entender os textos, vai transformar ali nas imagens JPEG, que vai enviar para o publicador e publicar. O carrossel, e foi basicamente assim que eu publiquei esse meu primeiro carrossel aqui de forma automática. Eu quero te mostrar aí como você pode fazer na sua empresa também, e se você quer ver todos os carrosséis que eu vou estar fazendo agora com conteúdo extremamente, eu tenho um conteúdo muito bom aqui no meu computador, e agora eu vou transformar tudo aí em carrossel, com base no que está acontecendo no mercado, com base no que eu venho fazendo também. Já me segue aí nas redes sociais também, Rian Ribeiro B, vai ser um prazer a gente estar mantendo esse contato aí, tá trocando dessas ideias também. Então esse aqui foi o carrossel naquele
aquele formato de Twitter, que agora é o X, né? E para fazer isso, eu utilizei esses 3 pilares. Vamos focar aqui agora no pilar 1, que é o copy. O copywriter provavelmente é uma das fases mais difíceis. Eu já vi muitos cursos, eu já fiz muitos cursos de copy, inclusive fiz a formação, lá no meu início, a formação de copy ali com o Ícaro. Depois disso eu fui estudando cada vez mais copy, principalmente copy voltada para IA também. Aí depois começou a viralizar isso sobre criação de carrossel automático. Comprei esses cursos tudo aí para entender realmente como funciona isso. E nenhum era automático de verdade, era sempre um processo muito manual, um processo muito, às vezes até agoniante de ficar seguindo toda vez ali para criação de carrossel, e eu não consigo adaptar aquele formato para dentro da minha empresa, para eu estar postando de forma regular ali na empresa. E depois de várias coisas que eu fui automatizando aqui na empresa, chegou o ponto de automatizar aqui a criação do carrossel. Inclusive nesse canal aqui, eu estou documentando todo esse processo meu de criação, de automação aqui também. Então já se inscreve aí também. Basicamente, toda copy vai começar com uma ideia. Então, basicamente, toda copy vai começar com uma ideia. Ela pode ter vindo da sua cabeça, de algum estudo que você fez, de algum livro, de algum filme, de algum Reels que você viu. A partir dessa ideia você vai subir aqui no Cloud. E a partir dessa ideia que a gente inicia todo o fluxograma aqui de criação de carrossel. Até aprofundando aqui nessa parte da ideia em si, acredito que o problema seu não seja ideia, e sim um problema de execução ali, e também um problema de constância, assim como era o meu também. Mas de ideia ali, eu gosto muito de tá salvando todos os estudos que eu venho fazendo ali. Então, por exemplo, o copywriter aqui meu, aqui é o de IA, né, vamos dizer assim, ele tem vários e vários conhecimentos, vários rip file ali que ele utiliza, vários estudos que eu vou fazendo e vou subindo aqui, então. Cursos que eu vou fazendo, anotações desses cursos, eu vou subindo tudo aqui dentro desse cérebro, e acaba que isso aí vai me trazendo ainda mais ideias. Então todas as ideias que eu tenho no offline e consigo trazer para online, eu consigo também pegar essas ideias do online, de tudo que está acontecendo no mercado, e puxar ali também para os carrosséis. Então essa ideia primária pode ser vinda de vários e vários pontos ali. Então ele primeiro identifica se é uma ideia sua ou se é de um vídeo. Se for de um vídeo, que é o caso que eu subi aqui, eu subi esse meu último vídeo ali sobre o Tribe V2, é um vídeo muito bom, também recomendo. Eu subi esse vídeo para criar um carrossel. Peguei ele aqui e enviei lá na IA para ele criar um carrossel baseado nesse meu vídeo. Deixa eu subir aqui. Então mandei aqui, quero um carrossel no base no meu conteúdo, enviei o link ali, pega a transcrição e rode o fluxo. Ele acabou utilizando o Supadata aqui, uma plataforma que eu não queria, eu falei, eu utilizo o Firecrawl, que é um MCP que eu utilizo aqui, um MCP pago que acaba potencializando ainda mais o Cloud Code. Ele utilizou, pegou a transcrição e já começou a rodar o fluxo. A partir dessa ideia ele foi lá e fez a triagem, a partir dessa triagem ele me fez algumas perguntas ali, eu confirmei. Ele falou aqui, vamos fazer com 8 slides, vai ser um formato dark. Eu falei, beleza, eu concordo ali com o ângulo que você quer, pode continuar. A partir disso, ele trouxe aqui os ganchos. Então, ele trouxe várias frentes ali de gancho com base nos zip file que eu possuo. O zip file é como se fosse uma forma da copy em si. Um formato de copy mesmo que você pode ir salvando de várias pessoas e depois a IA só vai encontrar o melhor script file para criar ali de acordo com o seu conteúdo. Então nesse formato aqui eu gostei do gancho 1 e do gancho 2. Então eu pedi para ele aqui juntar os dois, junte o número 1 com o número 2 e ele foi e criou essa capa aqui em si. Eu já tinha, ele pegou essa thumb aqui do meu canal lá e criou esse gancho aqui também, do texto. Então ele criou aqui os slides, o que vai ter na copy de cada um, eu pedi algumas melhoras e depois foi todo um processo de lapidação da copy. Tinha alguns pontos que eu não gostei, outros que eu gostei, então fui pedindo para ele alterar. Mas o importante é que no final disso tudo, eu não quero ter esse trabalho toda vez de ficar lapidando copy atrás de copy. Eu pedi para ele, com base em todos os aprendizados que eu fui
Eu pedi para ele, com base em todos os aprendizados que eu fui orientando ele salvar tudo na base de aprendizados dele e também na base ali do fluxo, para quando eu subir uma nova copy, ele já entender a forma que eu quero, a forma que eu gosto, as minhas mudanças, e ele validar tudo isso dentro do fluxo. Então todo esse pilar aqui da copy é aquilo, ele cria o material, ele faz a triagem, ele cria o gancho, ele cria a espinha dorsal ali de todos os slides, ele traz essa validação para ser um gate de 10/10, com base, eu fiz um checklist completo para ele estar validando, inclusive um exemplo é aquelas frases padrão que a IA utiliza muito, não é sobre isso, mas é sobre aquilo. Então eu coloquei vários, olha, não quero que você faça isso, não quero essas frases clichê, não quero, por exemplo, ele utiliza muito, olha, e esse aqui é o seu pulo do gato, não quero que você utilize isso. Então tem vários pilares ali da copy que normalmente a IA faz, que a gente já barra ali nesse gate aqui também, e já barra ali na criação também, ali nos materiais que ele tem como base. Então qual que é a ideia do output final aqui do copy? É um texto de cada slide ali, já lapidado, o que é para fazer em cada slide, e ele envia isso aqui para o design. A partir do design que a gente entra aqui agora no segundo pilar, ele fez esse design aqui, com espaçamento muito ruim, a fonte muito ruim, tudo em negrito, ficou lá no canto, a foto era uma foto minha antiga, então eu percebi que eu precisava entregar um molde para ele de como deve ser feito todos os slides. Então eu simulei todas as possibilidades de slides que vão acontecer, com pouco texto, texto curto, médio, longo, muito longo, texto limite ali, textos em listas, textos com caracteres especiais. Então eu pedi para ele com imagem aqui também, e também no formato branco, do fundo branco. Então eu já consegui mapear tudo que poderia dar errado, que seria nessa criação do design. Então ele já tem todo esse conhecimento no banco de dados ali dele também, da direção de slide por slide. Então antes da gente ir para a criação dos slides, eu precisava entender qual que seria o output final, qual formato a gente precisava entregar essas imagens. Então eu vi que PDF não dava, PNG também não dava, tinha que ser JPEG. Eu vou te mostrar aqui agora mesmo porque tem que ser JPEG na hora ali da publicação. Isso tudo é por conta ali na hora de publicar dentro do Meta. Então, ele recebe a copy, cria ali em HTML, imagem por imagem, página por página, renderiza ali e cria essa imagem em JPEG. Normalmente vai ser essa proporção, 4x5, 1080 por 1350 pixels, ou se não no formato 1:1. Normalmente eu utilizo essa proporção maior, porque acaba ocupando mais espaço da tela e acaba que dá para colocar imagem, dá para colocar mais texto também, então sempre vou usar nessa proporção aqui. Depois ele pega essas imagens ali em JPEG que ele renderizou e publica em um domínio que eu conectei. Então lá no Cloud, aqui no Cloud eu enviei a minha API do meu domínio, enviei todo o acesso, ele tem todo o acesso dentro do meu domínio. O domínio é basicamente a sua página ali mesmo, né? Explicando de forma bem breve aqui, o domínio basicamente é a sua página ali. Então eu subi as informações do meu domínio, DNS, subi tudo ali dentro do Cloud para ele ter acesso a tudo. Então inclusive ele que criou essa página aqui, então ele já consegue criar tudo. Então através desse domínio aqui, todas aquelas imagens JPEG, ele sobe tudo nesse domínio para criar um link, e a partir desse link ele vai enviar em forma de output ali pro publicador. Então o publicador pega esse link ali, mapeia ele para subir ele no Instagram. Mas antes da gente ir ali para subir no Instagram, existem alguns pré-requisitos que você precisa ter aí na sua conta, que é ter um perfil profissional no Instagram, que é ter a página ali do Facebook conectada e ter uma BM também já criada, com todos os ativos lá e já verificada também. Se você anuncia, provavelmente você já tem isso aqui tudo pronto. Então você só vai para o quarto pilar aqui, que é criar uma conta de desenvolvedor da Meta. É só você ir lá na conta da Meta mesmo, que seria essa daqui, olha. Só você ir nessa URL aqui, developers.facebook.com,
Então você vai entrar nesse developers.facebook, vai transformar a sua conta da Meta ali em uma conta desenvolvedor e a partir dessa conta você vai criar um app. Tem vários vídeos aí no YouTube também sobre criação de app, mas é bem intencional também. Inclusive você pediu o Claude ali para te orientar e para ele pedindo e fazer com você, ele já consegue também estar te orientando por aí. Então você vai criar esse app, e por que esse app é muito importante? Lembra quando o Claude viralizou muito, esse modelo mais agêntico dele, e as pessoas estavam tendo muita conta do Instagram derrubada? Era justamente por isso que elas não criavam pelo app, elas simplesmente conectavam lá o Instagram e o Claude próprio entrava dentro do Instagram no modo agêntico lá. Isso ali derrubava as contas tudo, isso ali dava tentativa suspeita dentro da Meta, dá vários problemas. Então você precisa ter essa API aqui, você precisa fazer desse formato aqui de app para ser de uma forma que não vai cair nada ali nas suas contas. Então você vai gerar um token aqui, esse token você vai enviar lá para o Claude, e a partir desse token ele já vai conseguir ter acesso para publicar qualquer coisa ali dentro do seu Instagram. Então, absurdo. Esse é o fluxo geral aqui mesmo que você precisa para estar fazendo essa automação aí dos conteúdos desse carrossel. Então aqui tem um formato, tem que estar em URL, as JPEG, depois faz a publicação ali e o final cria a publicação. Então ele criou aqui no meu, esse formato aqui foi ele que criou. Depois vou estar melhorando cada vez mais a copy, mas ele criou a descrição aqui também e já está indo. Agora eu vou conseguir ter um volume ainda maior de postagem, isso aí vai ajudar muito por aqui. Inclusive um outro formato é aqui no YouTube, vou fazer cortes desse vídeo para estar postando aqui no Instagram e está fortalecendo todos os pilares aqui da minha empresa. O primeiro é o posicionamento. Então, com isso tudo eu vou estar fortalecendo o primeiro pilar que toda empresa precisa ter, que é o posicionamento. Meu posicionamento vai estar muito forte junto com a minha captação e meu time de vendas aqui. Esses 3 pilares têm que estar muito bem alinhados e espero que esteja bem alinhado na sua empresa também. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, aqui no link da descrição tem um link do diagnóstico onde você pode entrar em contato comigo para a gente ter uma conversa e entender da melhor forma que a gente pode estar entrando em parceria aí. Enfim, espero ter te ajudado. Com essa ferramenta aqui, com essa inteligência aqui, tenho certeza que se você utilizar da forma certa, você vai conseguir de uma forma absurda aí no seu Instagram e nas suas redes. O próximo passo agora, que eu vou gravar aqui também, vai ser como a gente fazer isso aqui pro YouTube. Porque aqui no YouTube tem um formato de postar carrossel. E eu quero ver se eu consigo postar de uma vez os carrosséis no Instagram e também aqui no YouTube. Vai automatizar muito bom e é mais uma fonte também de trazer mais clientes aqui para minha empresa. Se você quer entender tudo isso de uma forma mais profunda sobre os 3 pilares que eu falei, posicionamento, captação e vendas, clica aqui no primeiro link da descrição. Vai ser um prazer ter essa conversa aí com você. Vamos deixar essas 3 frentes tudo bem conectado por aí.